Opa, boa noite, a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 25 de abril de 2022, está começando mais um pré-jogo do Robson. Dia cheio hoje, hein? Segunda-feira, dia que acabou aquele movimento que o Corinthians estava fazendo do silêncio, né? Do apagão das redes sociais. E muita coisa aconteceu. Teve entrevista coletiva com o presidente do William Monteiro Alves, né? Teria também com o Vitor Pereira, mas não foi possível. Bom, mas antes de começar, vamos deixar os recadinhos de sempre, né? Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal para dar aquela moral, dar aquela força, tornar o canal mais relevante, né? E se está ouvindo a versão em áudio, seja no Spotify ou no SoundCloud, Google Podcasts, Deezer, enfim, tem vários Pocket Cast, né? Então o feed ele acaba indo para vários destinos, né? Mas se estiver ouvindo especificamente no Spotify, classifica lá, dá umas estrelinhas, né? De acordo com o que você achar interessante e segue o podcast lá, tá? Assim você vai estar sempre recebendo notificações de novos episódios, né? Mas eu gostaria que viessem aqui pro YouTube, tá? Tornar aqui o YouTube a plataforma principal do programa, tá? Bom, recados dados, né? Vamos começar aí. Porque hoje, apesar de, o Corinthians jogou no sábado, né? Então teve o domingo ali de reapresentação e teve o domingo ali de reapresentação e treino, né? O Corinthians não divulgou, não vinha divulgando, né? Como a gente já falou algumas vezes aqui, informações nem no Universo CCP, nem no site, em lugar nenhum, tá? Então, muita gente ficou reclamando, falando aí do manifesto, né? Eu vou até colocar aqui a fotinha do Duílio Monteiro Alves. Muita gente falando, né? Tipo, reclamando, criticando, falando que é importante, mas que foi feito na hora errada, que principalmente num final de semana em que você tem derby, você tem. Acho que se eu não me engano teve aniversário do Jorge Henrique, teve aniversário do padroeiro do time, né? Que é o São Jorge. E claro, tem o jogo do Boca amanhã, então eles não podiam deixar, né? Principalmente depois da derrota também, não podiam deixar o torcedor sem nenhuma informação, sem nenhum parecer, sem nenhuma explicação do que aconteceu naquele jogo. Mas é o seguinte, o Duílio falou sobre isso, tá, na coletiva dele, mas assim, como eu posso explicar para vocês, né? De maneira geral, assim, quando se tem uma greve, um manifesto ou alguma coisa, isso precisa ser notado, tá? Não adianta você fazer algo de maneira que ninguém note. Então, para fazer agora, qual seria o melhor momento em que as pessoas pudessem notar e as pessoas pudessem sentir de fato o que eles estavam fazendo, né? Por que eu digo isso? Vamos imaginar assim, tipo, eu trabalho com TI. O meu sindicato, que é o SINDPD, normalmente, quando ele para, ninguém nem sente, ninguém nem vê, ninguém liga. Então eles fazem greve reivindicando alguma coisa, dependendo das empresas que param, né? Algumas empresas acabam não parando, como banco, por exemplo, porque o banco tem o próprio sindicato deles, acaba, parou a HP. Ema, né, meu amigo? Ninguém tá ligando. Parou, no meu caso, não no meu caso, mas assim, tipo, de não se importar, né? Parou o sindicato dos metalúrgicos, ó. Minha vida continua do mesmo jeito. Não tô nem ligando, não tô nem aí. Agora, para o sindicato dos médicos, para o sindicato dos banqueiros,
para o Sindicato dos Caminhoneiros. O pessoal lembra aí que foi que em 2016, 2017, eu não lembro o ano que foi, que teve aquela greve dos caminhoneiros, que a gente ficou aqui em São Paulo dias sem transporte, porque também parou o transporte público, também parou o sindicato dos motoristas de ônibus também pararam. Então, cara, São Paulo parou. Ninguém conseguia ir para lugar nenhum. Faziam filas em posto de gasolina para abastecer os carros, né? Às vezes não precisa nem reabastecer, mas o pessoal ia e já enchia o tanque para ficar tranquilo. E isso gerou muito problema. Eu lembro que, pô, teve uma época que, nessa época, na verdade, eu trabalhava em Taboão da Serra, numa grande empresa de processamento de dados do estado de São Paulo. Quem conhece já vai saber qual é. E era lá em Taboão da Serra. E para poder chegar nela, eu tinha que pegar um metrô, né, depois um ônibus e depois, né, depois outro ônibus, né, ou uma daquelas lotações, né. Só que quando eu estava voltando, as lotações vinham somente até a estrada do Campo Limpo, para quem conhece, é a divisa entre São Paulo e Taboão da Serra. E aí você segue reto, né? Tipo, a Francisco Morato até, nossa, anda um monte e você acaba chegando no metrô. Hoje tem outros metrôs, né? Mas antes só tinha o metrô Butantã. Então teve um dia que, obviamente, eu não tenho carro, não dirijo, né? Quer dizer, eu tenho carteira de motorista, mas eu tenho receio de dirigir, tenho medo. E aí eu acabo não dirigindo, né? Eu renovo minha carteira de motorista, tudo, mas eu acabo não dirigindo. E aí eu ia voltar de ônibus, de lotação, né? Até o metrô pra casa e boa. Não, a lotação foi até essa estrada do Campo Limpo, eu tive que voltar a pé. Voltei a pé da estrada do Campo Limpo até o metrô Butantã. Foi uma caminhada boa, sabe? Então, quando alguém faz uma manifestação, ela precisa ser notada. Alguém precisa sentir de fato. Né? Quando parou os caminhoneiros, o pessoal ficou sem alimento, o pessoal ficou sem combustível, ficou sem um monte de coisa. É justo? Não, não é justo, né? Porque, pô, eu eu pago meus impostos, eu não faço nada de errado, não roubo, não mato, não brigo, não faço nada. Eu só sou um cidadão comum, normal, honesto, trabalhador, etc. E o que eu tenho a ver com os problemas dos caminhoneiros, com, sei lá, a reivindicação deles que não queriam que o diesel subisse? Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu sofri. E muitas outras pessoas sofreram. Porque eles estavam reivindicando algo que eles achavam justo para eles, enquanto classe. E aí, se ninguém sente, o governo não faz nada, né? E o caso do Corinthians foi a mesma coisa, tá? Obviamente, o torcedor sofreu aquela derrota contra o Palmeiras. Pô, foi horrível. O Corinthians não deu nenhuma informação, não deu nenhuma explicação, ninguém falou. Ninguém foi questionado. A gente até questionou, né? Mas ninguém respondeu. E só que assim, eles precisavam se fazer ouvir, tá? Se fazer notar. E realmente conseguiram. Bem ou mal, gostando ou não, eles fizeram, tá? Então, agora já falando da entrevista do Duílio Monteiro Alves, ele começou a entrevista já com desabafo, né? Falando da entrevista coletiva, falando que alguns jogadores, né? Ele começou falando sobre alguns jogadores que estavam gripados e tal, né? E alguns se recuperaram, outros foram para o jogo com medicamentos, né? Para baixar febre e tudo mais, mas talvez isso pudesse explicar o baixo rendimento no jogo, né? Não necessariamente era só isso, mas pode ter sido uma causa. Mas ele aproveitou o tempo também para poder falar sobre essa questão da paralisação aí, do apagão das redes sociais. Ele falou que é uma causa justa, ele falou que o Corinthians
fez algo que alguns outros times europeus, algumas outras equipes europeias também fizeram isso alguns anos no passado aí, eu sinceramente não lembro, mas foi feito e ele queria de fato colocar essa discussão em pauta, né? Pô, é muita violência, muita ameaça, muita coisa acontecendo e alguém precisa fazer alguma coisa. Fake news também, tá? O foco não era só a violência, né? Mas as fake news também. Então, ele falou que tem muito, isso numa nota oficial, o Corinthians também falou, que existem muitos canais de YouTube, né, ou jornalistas também, que acabam ganhando engajamento, se monetizando, ganhando dinheiro, espalhando fake news e contando mentiras aí sobre o Corinthians. Isso gera engajamento, seguidores, monetização do YouTube e tudo mais. E esse manifesto foi contra essas pessoas também. Tá, então, bom, como eu falei, eu achei justo, achei que o momento foi oportuno. Não gostei também, como a maioria dos torcedores, a gente perdeu um clássico, a gente não pode ficar sem satisfação. Na verdade, a gente não podia ficar com essa derrota, né? Mas já que perdeu, alguém tinha que dar a cara a tapa ali, porque é muito fácil você não jogar nada, perder e depois colocar a mochilinha nas costas e ir pra casa, né? Ou ir pra balada, ir pro carnaval, pra onde quer que fosse. Mas ele começou falando sobre isso. Depois ele abriu para perguntas para os demais repórteres que estavam lá, né? Aí perguntaram para ele do caso Townsend. Ele falou que já foram enviadas algumas notificações que o processo é esse. Eles não pagaram, atrasaram o pagamento. Algumas notificações são enviadas e se ainda assim não pagar, entra na justiça e está encaminhado já para entrar na justiça caso não paguem, tá? Ele até ficou bravo lá com duas ou três perguntas que fizeram. Ele perguntou para os repórteres: pô, a Townsend tá devendo para vocês também? Que eu saiba, tá devendo para mim. E o meu caso já está encaminhado para meu caso está encaminhado para a justiça, né? Outra coisa, ele também falou sobre preço dos ingressos, falou que o Corinthians tem os ingressos mais baratos da Libertadores, porém os preços foram reajustados porque já faziam alguns anos, né, uns 2, 3 anos aí, que os ingressos não havia reajuste nos ingressos, tá? E aí, bom, aí eu não sei, né, porque eu não Libertadores normalmente eu não vou, né? Eu não vou em jogo à noite, para falar a verdade. Eu acho meio perigoso, então eu acabo não indo. Até pelo fato de eu não dirigir e ter que voltar de transporte público, acho melhor não ir. E, cara, realmente eu não sei se de fato não teve aumento nos ingressos nos últimos anos, mas eu achei muito muito ruim assim a comparação que fizeram de pegar um ingresso X, né, tipo, sei lá, um ingresso em tal setor custava R$ 100 e agora custa, sei lá, 250. E aí fala, não, aumentou 150%. Levando-se em conta que a maioria dos ingressos são comprados por fiéis torcedores, ou seja, eles têm desconto bastante, desconto de acordo com a faixa ali com o plano que você tem, a faixa de desconto é maior. Então o ingresso que era 100 pode ter ficado, sei lá, 130. E aí é um aumento de 30% e não de 150. Mas isso aí vai de cada um. Acho que ele falou também, acho não, eu assisti inteira, né? Então ele falou, que eu me lembro, ele também falou da situação do Bruno Mendes. Perguntaram, né, do Bruno Mendes. Ele falou, ó, o Inter diz que quer ficar com o jogador, mas não fez nenhuma proposta, né? Teve especulação, sondagem, mas proposta que é bom nada. Então já foi conversado com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira gostou do jogador, quer ele aqui, caso seja possível, né? A gente não sabe se vai vender alguém ou não nessa janela. Então, se o Inter não quiser comprar, se quiser comprar, fica. Se não quiser, vem pra cá e a gente utiliza.
O que mais de interessante que o Duílio falou? Bom, eu não lembro de tudo, né? Não vou lembrar de tudo que ele falou. De fato falou, ele negou o Gima, acho que é Alexandre Jimenez, né? O Gima Maravilha do. Hoje ele tá na central do Timão, né? Mas ele foi por muito tempo do esporte interativo e tal. É um cara bacana, eu gosto dele, viu? Ele é um cara legal. Ele perguntou, né? E aí, Duílio, você acha que o time não tem disposição? Alguma coisa assim? E aí o Duílio falou que não. Falou que nada a ver isso daí e tal. Que discordava, né? Que o time lutou o quanto deu ali, o quanto conseguiu. Então não perdeu por falta de disposição. Ah, depois o Marco Belo fez uma pergunta também, uma pergunta bem assim, ó. Então, tem panela? O Duílio obviamente negou, né? Mesmo se tivesse ele ia falar que não tem, né? Daí a gente sabe como é que funciona. Mas de fato ele falou que, olha, a gente tem ali jogadores de nome, mas se você olhar a escalação, né? Tipo, você vai ver que não é nome, né? Ninguém foi escalado por nome. E a gente trouxe um treinador grande, um treinador campeão, um treinador com bagagem, e a gente deu carta branca para ele, ele monta e escala o time do jeito que quiser. A gente não dá palpite e ele tem carta branca para trabalhar, assim como todos os outros treinadores tiveram, né? Então, não tem panela. Bom, eu vou me abster desse assunto, é um assunto muito desgastante, né? E sinceramente, assim, é um dos catalisadores de fato de toda essa violência e ódio que está tendo, então eu não vou comentar sobre isso não, tá? Bom, além disso, foi falado dessa bichinha aqui, vazou a nova camisa do Corinthians em homenagem ao título da Libertadores e talvez no Mundial também. Acho que pode ser da mesma, porque eu não lembro do Tite ter usado a faixa Favelas Here na Libertadores, tá? Sinceramente, pode ser que tenha usado. Eu não lembro, eu lembro no Mundial, né? Mas essa camisa aí é a nova camisa do Corinthians. Acho que o time estreia ela amanhã. Não sei se ela vai estar à venda amanhã, tá? E. É bonita. Assim. Não tô vendo. Ela é bem minimalista, né? Não sei se é um branco, um bege, off-white. Eu não sei que cor que é essa. Mas é bonita, assim. É ok. Eu acho que essa última aí é mais bonita, né? Que a gente usa agora. A camisa do ano passado. Mas essa é bonita também. Vamos ver se a preta vai ser aquela igual aquela que jogaram com o Vasco, né? Ou parecida. Que é toda preta, né? Vamos ver. Sem listras, né? É só a preta mesmo. Vamos ver. O Duílio foi questionado pelo preço das camisas também. Inclusive, se eu não me engano, foi o Kaique Silva, da Jovem Pan. Ele perguntou lá: e aí? Tá caro essas camisas? Tem planos para lançar um, um, uma linha de produtos mais baratas, né? Aí o Duílio falou que as camisas de jogo são caras mesmo, né? Porque tem tecnologia de jogadores lá para não reter suor, enfim, falou que é uma camisa especializada, feita especialmente para jogadores de atletas, né, de alto rendimento, né? E essa realmente é mais cara, mas tem a de torcedor que é mais barata, que às vezes pode chegar até a metade do preço. Mas é foda, né? Tipo, pô, uma camisa de jogo 400 pau e uma de jogador 200 continua caro, né? Continua caro, não muda muito não. Mas, bom, é isso. Ele falou que com relação a preço ele não pode fazer nada. Isso daí é mais questão do fornecedor mesmo, é mais com a Nike, não é com eles, então não tem muito o que fazer. De toda forma, ele falou: tem camisas tipo do Corinthians, mas não necessariamente de jogo, né? Aí vai daquilo que você quer comprar, daquilo que você entende, né? Daquilo que você quer. Bom, seguindo aqui então.
Bom, e aí o Duílio acabou a entrevista, beleza? Ele deixou claro algumas coisas lá, né? Tudo isso que. Acho que o que eu falei aqui é o que eu entendi que foi o mais importante. Pode ser que tenha esquecido de alguma coisa, né? Mas, enfim, fazer o que, né? Bom, outra coisa, o Vitor Pereira, deixa eu tirar a camisa do Corinthians daqui. O Vitor Pereira, ele testou positivo para Covid, então ele não vai pro jogo amanhã, tá? E então amanhã, acho que nem o cunhado dele vá, talvez o cunhado vá pro jogo, mas quem vai para pro campo ali é um outro cara lá. Eu tenho o nome dele aqui, depois a gente vê. Vamos ver aqui quais foram os relacionados pro jogo de amanhã. Pô, acho que eu vou aumentar um pouquinho que eu não tô enxergando, hein, meu. Aí também é complicado, né, Robson? Bom, acho que melhorou um pouquinho aqui. Beleza, então o Corinthians vai a campo aí com. Vai a campo não, né? O Corinthians tá levando aí os seguintes jogadores, né? Pro jogo de amanhã. Cássio Ivan e Matheus Donelli. Laterais Bruno Melo, Fagner, Fábio Santos e Lucas Piton. Pra zaga vai João Vitor, Raul e Robert Renan. Lembrando, o Gil não foi relacionado porque ele tá com sintomas de gripe forte, tá? Mas não é Covid, é gripe. Da mesma forma que o Cássio teve gripe, o William teve gripe, Roger Guedes teve gripe, Mosquito teve gripe, Cantígio teve gripe, né? Então, cara, um monte de gente teve gripe ali. O pessoal se vacinou para Covid, mas para gripe não se vacinou não. Eu também não vacinei para gripe não, tá? Ah, meio-campistas: Cantígio do Queiroz, Juliano, Maicon, Paulinho, Renato Augusto, Rony e William. O Paulinho teve gripe também, tá? Teve sintomas de gripe ali, febre, dor no corpo também. Atacantes: Adson, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Júnior Moraes e Roger Guedes. Acho que levou o que tem de melhor, de fato. Detalhe, hein? Xavier aqui ele não foi relacionado. Por que ele não foi, será, hein? Hein, Xavier? Por que você não foi relacionado? Fica aí o questionamento, hein? Rony foi relacionado. Gil não foi, né? Por gripe. E tem os que estão machucados, né? Luan também não foi, né? Relacionado. Enfim. Bom, e aí eu peguei aqui no Globo Esporte. Peguei a provável escalação do Corinthians, tá? Quer dizer, especulação, né? Não dá pra saber se é a provável de fato. Então, o Corinthians vai a campo com a provável escalação, tendo Cássio, Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Fábio Santos, Maicon do Queiroz e Renato Augusto, Mantuan, William e Jô. Com relação, comparando-se com o time que perdeu pro Palmeiras, né? Sai o Rafael Ramos, né, e entra o Fagner. A zaga é mantida, então é promessa de fortes emoções para amanhã. Porém, sai Piton e entra Fábio Santos. Ou seja, a promessa pelo menos é de que o Corinthians tenha um time mais defensivo, não mais defensivo, mas seja um pouco mais seguro ali, aquele lado esquerdo, tá? Maicon e do Queiroz, não tem quem colocar nada do Queiroz, né? Poderia ser o Cantígio, mas parece que não é o caso. E aí, o que eu teria feito no jogo contra o Palmeiras, que é colocar o Renato Augusto no lugar do Paulinho, né? Muito embora acho que o Renato Augusto não. Já a ideia de ir para a Copa já deve ter saído da cabeça dele, porque não faz mais sentido. Depois de um Campeonato Paulista horrível que o Corinthians fez, e esse início de Libertadores e de brasileiro também não tá bom. Então acho que Renato Augusto aí, se ele tinha alguma intenção de ir para a Copa, acabou quando virou o ano, porque ele não tá jogando bem não. E no ataque Mantuan, o William e Jô, né?
O jogo ganhando a posição do Júnior Moraes. Acho que eu também colocaria o Jô, né? Teria escalado o Jô, inclusive, no último jogo, no lugar do Júnior Moraes. Fico só na dúvida aí de Mantuan, né? Se o Mantuan merece continuar como titular e não dar lugar ao Roger Guedes. É, mas fica aquela, né? O Mantuan pelo menos volta ali para ajudar na recomposição ali, ajudar um pouco na defesa, e o Roger Guedes nem sempre faz isso, né? E como substituto do Vitor Pereira vai o auxiliar Felipe Almeida. Eu não sei quem é, só conheço o VP mesmo. E o cunhado dele, né, que é aquele meio grisalho lá. Mas Felipe Pereira eu não sei quem é não. Bom, esse time também, eu não sei se é o time. Não é, obviamente não é o que o Corinthians tem de melhor, tá? João Vitor não tá merecendo ficar nesse time. Do Queiroz também não. Mas aí o do Queiroz talvez seja o menos pior, né? E obviamente o Mantuan não é melhor do que o Roger Guedes, mas ele executa uma função que muitas vezes taticamente é mais interessante do que o poder de decisão do Roger Guedes, né? Então não sei. Não sei, aí é uma dúvida que eu tenho mesmo. Eu entraria com o Roger Guedes, tá? Mas também depois você precisa fazer uma substituição, vai colocar quem? Mosquito? O, o elenco do Corinthians tem uma disparidade muito grande, né? Tem alguns jogadores muito bons para algumas posições, mas os reservas são muito ruins, né? Bom, acho que é isso. É um time ok, tá? Não dá pra dizer. Não é o que a gente tem de melhor, como eu disse, mas é um time que dá pra vencer o Boca, tá? Bom, falando em vencer o Boca Juniors, né? Eu vou colocar aqui a imagem dos relacionados de novo. E, cara, o que eu espero desse jogo, tá? Amanhã, sem sombra de dúvidas, amanhã às 9h30, né? 21h30. Se eu não me engano, vai passar no SBT e na ESPN, tá? E aí, acho que se vai passar na ESPN, provavelmente vai passar também no Star Plus. Não tenho certeza, tá? Mas se passar na ESPN, passa na Star Plus também. Mas voltando ao assunto Corinthians e Boca Juniors, amanhã eu espero uma vitória e nada além de uma vitória. Amanhã é dia de entrar, jogar e ganhar. Nem que seja de 6-0, nem que seja de 1-0 com gol contra, como foi contra o Deportivo Cali. Perdão. O Corinthians precisa ganhar. Amanhã é vencer ou vencer. Não tem conversa. Amanhã é poucas ideias. Não precisa jogar bem, não precisa dar espetáculo, não precisa dar show. O Corinthians tem que ganhar. E tem que demonstrar mais atitude, né? Não vou ser minimalista e falar em raça, mas o Corinthians precisa demonstrar mais interesse em vencer, né, em conseguir a vitória. E, e é isso. Não tô me atentando a jogo bonito, a formação, a show nem nada. Só quero a vitória e só espero a vitória. Tá? É um jogo delicado amanhã. O Corinthians está pressionado devido aos últimos resultados. O Corinthians, talvez, se não ganhar, se complique muito pro resto da, dos jogos aí da primeira fase, porque depois vai ter que jogar contra o Boca lá em La Bombonera, e se não ganhou nem na Arena Corinthians, vai ser mais difícil ainda ganhar lá no campo dos caras. O Corinthians ainda vai jogar contra o Deportivo Cali na Colômbia, e tem o último jogo contra o Always Ready aqui, né? E aí tem que ganhar mesmo. Cara, outra coisa, o Boca não tá vivendo um bom momento. O Boca tá mal, o Boca tá com. Eu vi um cara falando hoje no meu timão. Depois eu quero ouvir de novo, né, pra entender ali o que ele falou. Porque eu tava meio que trabalhando, então não tava dando pra prestar atenção. E ele falando que o Boca não tá bem, o Boca
passa por problemas ali. O técnico deles é uma espécie de Silvinho, né? Porque veio para ser um técnico tampão, mas acabou ficando e agora todo jogo ele tem que sempre vencer, tem que estar sempre aprovando e a pressão é muito grande. O Boca, por conta de uma suspensão na Libertadores passada, no último jogo, o Boca tem muitos desfalques. Se eu não me engano, o Benedetto, que é o atacante dele, está machucado, talvez não jogue, talvez fique como opção no banco. Então o Boca vem todo remendado para amanhã. E aí a gente não sabe quem tá pior, né? Se é o Corinthians ou o Boca. Mas não importa. Amanhã o Corinthians precisa ganhar. O Corinthians precisa ganhar, de todo jeito. Bom, rapaziada, eu acho que é isso aí. Vamos ficando por aqui, tá? De novo, se assistiu até aqui, se dá essa moral, se inscreve no canal ali. Nesse final de semana a gente teve tipo, um aumento pequeno ali, tipo, algumas pessoas se inscreveram, né? Obviamente o número de inscritos é muito pequeno ainda, é minúsculo, né? Mas é isso, a gente vai aumentando conforme, devagar e sempre, tá? Então dá essa moral, se inscreve no canal ali. E é isso, a gente segue. E vai Corinthians, mano.